Recentemente, eu vi uma notícia de que o governo da China proibiu que os canais de TV promovessem artistas e homens com aparências afeminadas. Quando Trump assumiu pela segunda vez o governo dos Estados Unidos, também começaram discussões sobre a saúde masculina, queda da testosterona, infertilidade, alimentação, sedentarismo e até mesmo pesquisas para entender o porquê do aumento de vários tipos de doenças mentais modernas. É claro que cada país possui o seu próprio interesse político e cultural, mas uma coisa me chamou a atenção. Grandes potências começaram de maneiras diferentes a discutir o papel do homem na sociedade ocidental. Porque afinal, o que aconteceu com os homens? Como saímos de um padrão de masculinidade como o Rambo, do homem forte, pronto para a guerra, para artistas como Harry Styles ou os ídolos do K-pop, com sua estética delicada, andrógena e extremamente vaidosa? Muita gente vai dizer imediatamente, isso é culpa do feminismo. E eu posso concordar, em partes, porque eu acredito que o problema seja muito maior do que isso. Na verdade, a modernidade redefiniu completamente aquilo que significa ser homem. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, porque eu vou aprofundar mais sobre esses assuntos. Pesquisas mostram que os níveis de testosterona nos homens vêm caindo drasticamente nos últimos anos. E isso não afeta apenas a academia ou a estética masculina. A testosterona influencia disposição, energia, massa muscular, densidade óssea, libido, saúde mental e muito mais. E as causas apontadas para essa queda estar acontecendo são várias. Primeiro, alimentação, estresse e estilo de vida. Hoje vivemos mais cansados, dormimos pior, estamos mais sedentários, nos alimentamos pior e nos movemos muito pouco. Além disso, casos de diabetes, síndrome metabólica e sedentarismo e obesidade aumentaram drasticamente. Segundo, os disruptores endócrinos, plásticos, produtos químicos e diversos compostos presentes no nosso cotidiano são constantemente apontados em estudos como fatores que afetam os hormônios masculinos. Terceiro, tecnologia e comportamento. A vida moderna eliminou muitos esforços físicos naturais. Trabalhos braçais diminuíram, o lazer mudou, o entretenimento mudou. Antes, os homens saíam para jogar bola, construir coisas, trabalhar fisicamente. Hoje, muitos passam horas sentados trabalhando, consumindo vídeos curtos, jogando videogame, nem streamers ou redes sociais. Mas existe também um fator cultural, e é aqui que entra o feminismo. O movimento feminista ajudou a questionar alguns comportamentos masculinos que realmente precisavam ser questionados, como por exemplo, quando o elogio é invasivo, quando existe abuso de poder, quando o homem insiste depois que a mulher disse não, quando determinadas atitudes deixam de ser cavalheirismo e passam a ser uma forma de controle. Tudo isso precisava sim ser debatido. O problema é que em muitos momentos esses debates ficaram tão agressivos e polarizados que muitos homens passaram a se sentir inseguros sobre o próprio comportamento masculino. Alguns começaram a sentir que qualquer demonstração mais firme de masculinidade poderia ser rapidamente interpretada como sinais como toxicidade, abuso ou opressão. Mas, gente, esse assunto é tão complexo que eu poderia aqui fazer outro vídeo falando mais sobre isso. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto, o que nós poderíamos acrescentar aqui nesse debate. Agora, presta atenção numa coisa interessante. Os heróis dos anos 80, 90 e início dos anos 2000 eram homens fortes, musculosos, preparados para lutar, para proteger e sobreviver. A masculinidade era associada à força física, à resistência emocional e à capacidade de suportar pressão. Hoje, o ideal masculino mudou bastante. A cultura moderna passou a valorizar muito mais a estética, a sensibilidade emocional,
a vulnerabilidade, o autocuidado e a expressão sentimental. O homem ideal deixou de ser somente aquele lenhador bruto e passou a ser também o homem disponível emocionalmente, sensível, bonito, estiloso e extremamente cuidadoso com a sua aparência. E veja, isso não acontece só no Ocidente. Os ídolos sul-coreanos, que inclusive eu também adoro, tá? Possuem uma estética mais delicada, refinada e andrógena do que os símbolos masculinos de décadas atrás. Hoje, muitas mulheres não se incomodam em ver os homens usando maquiagem, fazendo skincare, procedimentos estéticos e uma rotina de beleza que antigamente era vista como extremamente feminina. E aqui eu posso dizer que eu não faço parte desse tipo de mulher. Ao mesmo tempo, surgiu também uma reação a tudo isso, que é o chamado movimento Red Pill. Mas é importante salientar que o movimento Red Pill não é uma coisa só. Existem realmente homens que genuinamente estão tentando entender qual é o seu papel nessa sociedade tão confusa. Mas também existem grupos muito ressentidos, violentos, agressivos e misóginos. Essa distinção precisa ser feita. O fato é que tanto o feminismo radical como algumas vertentes mais violentas do movimento Red Pill cresceram alimentando uma guerra constante entre homens e mulheres. De um lado, homens sendo vistos como opressores. Do outro, mulheres sendo vistas como manipuladoras. E eu vou fazer um parênteses aqui. Realmente não existe os dois lados da moeda? No meio disso tudo, existe uma geração inteira de homens completamente perdidos sobre o que significa ser homens e como eles vão poder agir nesse mundo sem serem rechaçados. Outro ponto muito importante é o tema da educação. Antigamente, os homens dominavam o ambiente universitário. Hoje, em muitos países, as mulheres são a maioria no ambiente acadêmico. Alguns pesquisadores argumentam que o ambiente escolar moderno favorece habilidades comportamentais que as meninas costumam se adaptar melhor e mais cedo, como permanecer sentadas por um longo tempo, ter um maior controle do seu comportamento e ter uma adaptação verbal mais cedo. Enquanto isso, muitos meninos aprendem melhor através do movimento, da competição, da exploração física e de atividades mais dinâmicas. Mas perceba, eu não estou dizendo que homens são melhores que mulheres ou mulheres são melhores do que os homens. O ponto aqui é outro. Homens e mulheres possuem tendências diferentes e a sociedade moderna mudou completamente a forma como essas diferenças são enxergadas. E aqui talvez esteja o ponto mais importante desse vídeo, a de que nós vivemos na era do homem psicólogo. Hoje, a felicidade pessoal, os sentimentos, a autenticidade emocional e o bem-estar interior se tornaram os valores supremos da sociedade. No passado, o homem era visto principalmente por alguém que possuía deveres, responsabilidades e um papel social a cumprir. Hoje, a identidade virou sentimento. A sociedade moderna hoje valoriza muito mais a expressão emocional do que valorizava antigamente. E isso mudou também nos homens. Homens que demonstram vulnerabilidade, que falam sobre seus sentimentos, que expõem melhor as suas emoções e demonstram mais empatia, passaram a ser mais valorizados culturalmente. Mas calma, porque isso não significa que tudo ficou melhor. Porque quando você remove qualquer fundamento transcendente da moralidade, quando não existe mais uma ordem moral acima do indivíduo, ao qual ele precisa se adequar, o próprio ser humano sozinho passa a definir o que é certo e o que é errado, o que é masculino ou o que é feminino. E é por isso que romper com os padrões tradicionais passou a ser visto como virtude. Hoje, para muita gente, ser autêntico significa justamente desconstruir antigos modelos de masculinidade. Então, usar saia, passar maquiagem, pintar as unhas ou romper com os padrões tradicionais deixou de ser visto como algo estranho e passou a ser considerado como libertador e até moralmente superior
em algumas culturas. Vai dizer que não é verdade. Enquanto isso, características masculinas como força, liderança, racionalidade, proteção, sacrifício e responsabilidade passaram a ser vistas por alguns grupos como símbolo de opressão herdados de uma cultura patriarcal. E quer você concorde com isso ou não, essa mudança cultural está acontecendo. Mas a pergunta é, essa redefinição da masculinidade está realmente tornando os homens melhores? Ou mais perdidos? O homem moderno está mais saudável emocionalmente, mais forte, mais equilibrado, mais preparado para liderar, proteger, construir família e enfrentar o sofrimento? Ou nós apenas trocamos um extremo pelo outro? Porque eu acredito que o problema nunca foi a masculinidade em si. O problema talvez seja o que a nossa sociedade sempre ensinou que um homem deveria ser. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Qual é a perspectiva bíblica sobre a masculinidade? É uma masculinidade forte, viril, pronta para a guerra, para proteger, para sobreviver? Ou é uma masculinidade mais sensível, mais atenta, mais empática? O que você acha que é? Conta para mim aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.